inicial, então nós não temos a petição inicial aqui, enfim, então, porque a gente já começou direto em resposta do réu. Mas enfim, vimos a resposta do réu, né, as formas de respostas que o réu pode dar, entre elas nós vimos já a contestação, nós fizemos efetivamente um trabalho sobre contestação, sobre exceção de incompetência, e lá de volta no âmbito do processo trabalhista, nós já adentramos na esfera do pronunciamento do juiz. Só lembrando o seguinte, então é lógico que entre a resposta do réu e o pronunciamento do juiz tem toda uma sequência de atos processuais, né, como eu destaquei na aula passada, né, nós demos aqui um salto entre uma fase e outra, porque nós temos 4 fases processuais, né, a fase postulatória, que integra desde a inicial até a apresentação da contestação e posteriormente a sua impugnação, se houver, é lógico. Depois ingressa na fase de saneamento, que é onde o juiz saneia o processo, ou seja, ele apura se há alguma pendência, algum pressuposto que tem que ser satisfeito, enfim, estabelece aí o ônus, a distribuição do ônus da prova, enfim. Depois tem a fase instrutória, que é onde as partes promovem a produção das provas, ou o juiz também tem esse poder de determinar de forma oficiosa a realização de algum tipo de prova, né, para depois efetivamente ter a fase de julgamento no processo, que é efetivamente o momento em que o juiz pronuncia a respeito daquele processo, extinguindo o feito com ou sem resolução de mérito através da sentença. Em todo esse lapso processual, existe a possibilidade dele proferir diversas decisões, chamadas de decisões interlocutórias, né? Ou seja, aquelas decisões que têm um conteúdo decisório, efetivamente, aqueles pronunciamentos que têm um conteúdo decisório, mas não é sentença, porque sentença é aquela que extingue o processo com ou sem resolução de mérito. Extinguir o processo não quer dizer que vai matá-lo, porque a partir da sentença ainda tem a possibilidade de recurso, ou seja, ele extinguir é uma forma de dizer, né? Eu acho até, não seria a palavra mais adequada, mas a doutrina não encontrou aí numa palavra que represente melhor essa condição, né? Então, o que tem que ter em mente é o seguinte, que essa palavra usada a extinguir o processo com ou sem resolução de mérito, não quer dizer que ele vai simplesmente acabar com o processo e mandar para o arquivo, ou realmente matar o processo ali naquela fase, porque a partir daquela fase ainda existe a possibilidade no âmbito recursal, depois a fase executória, enfim, tá? Então, durante esse lapso aí, tem vários atos processuais que podem ser praticados, né, como a gente conversou na aula passada. Então, a partir da contestação, pode haver uma impugnação, pode haver a impugnação. Depois da impugnação, o juiz pode decidir sobre a distribuição do ônus da prova. Após esse pronunciamento, inicia a fase de instrução, as partes vão pedir para produzir determinadas provas, elas podem, de repente, pedir para produzir provas orais, que são colhidas somente no âmbito da audiência de instrução. Antes da audiência de instrução tem a audiência de conciliação, que é onde efetivamente o juiz, no processo de trabalho, saneia o processo, teoricamente, né? Depois, a realização, a colheita da prova oral, com a depoimento das partes, né, a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas. No âmbito dessa oitiva tem várias possibilidades, né, de haver confissão, não haver confissão, enfim. E ainda, além disso, podem produzir provas periciais, constatação judicial, inspeção judicial, enfim. Ou seja, então, entre
esse ponto que nós acabamos de fazer um trabalho, lógico, a contestação, a exceção de incompetência, até mesmo até chegar no ponto dos embargos de declaração, que pode ser contra a sentença ou contra qualquer modalidade de decisão interlocutória, pode acontecer muita coisa no processo, mas a gente não tem tempo hábil de ficar analisando ato por ato aqui. Por isso que a gente vai dar esse salto agora. A gente vai já direto para a parte de recursos, né, para a gente poder ver alguma coisa a respeito de recursos. Por que eu ministrei embargos de declaração antes de recurso, né? Porque tem doutrina que entende, embargo de declaração é uma forma de recurso, então, enfim, isso é um debate que não nos interessa muito neste momento escolar. Porque os embargos de declaração podem ser opostos contra a decisão interlocutória que pode ser proferida a qualquer momento processual, né? Então, é diferente de outras modalidades de recurso no âmbito do processo do trabalho, que não cabe contra a decisão interlocutória. Então, no processo do trabalho, né, a CLT não traz nenhuma modalidade recursal contra a decisão interlocutória. Então, elas são ditas como decisões irrecorríveis, né? Professor, mas daí o que eu faço com essa decisão interlocutória? Você, né, se essa decisão interlocutória for proferida em sede de audiência, você tem que consignar o seu protesto, tem que falar, não concordo com essa decisão, pretendo recorrer dessa decisão que o senhor está proferindo neste momento processual, né, no âmbito da audiência, ok? E daí você vai poder rediscutir a questão lá em sede de recurso, quando houver um recurso cabível para isso. Você vai lá, resgata aquela questão que foi questionada lá atrás e traz para o seu recurso que você está interpondo neste momento. Se não for, se for uma decisão de gabinete, ou seja, ele profere a decisão e inclui por escrito nos autos, você nem precisa fazer isso, você só aguarda o momento processual adequado para interpor o recurso e suscitar aquela questão novamente, se ela for pertinente. Porque às vezes aquela questão, ela acaba sendo prejudicada por algum fator ou não. Isso também ocorre no Código de Processo Civil, mas no Código de Processo Civil, no processo civil, o Código no Código traz lá a figura do agravo de instrumento que cabe, que é um recurso cabível contra a decisão interlocutória, né? No Código de 73, ela era cabível contra qualquer decisão interlocutória proferida nos autos a qualquer momento processual. Já no de 2015, ele trouxe um rol mais ou menos taxativo, né? O STJ tem dito que ele não é tão taxativo assim, que ele cabe em alguns momentos do qual a lei não tem uma previsão expressa. Porém, ele trouxe um rol taxativo de decisões interlocutórias das quais cabem agravo de instrumento. No caso da CLT, né, na sua parte processual, nem isso ela traz. Então, assim, embora exista o agravo de instrumento no âmbito do processo do trabalho, nós vamos ver ele na sequência. Mas o agravo de instrumento no processo do trabalho é um pouco diferente. Ele tem a mesma natureza e, na verdade, ele tem até a mesma finalidade, mas ele só cabe contra um tipo de decisão interlocutória, que é aquela que denega seguimento a algum outro recurso. Então, por exemplo, o sujeito está interpondo um recurso ordinário contra uma sentença proferida e, por algum motivo, o juiz não admite o recurso ordinário, né, diz que está faltando algum dos seus pressupostos, e não recebe o recurso ordinário, ele denega seguimento. Então, contra esta decisão especificamente, no caso do processo de trabalho, cabe o agravo de instrumento. Contra qualquer outra modalidade de decisão já não cabe agravo de instrumento. Ainda que seja, por exemplo, uma decisão de tutela provisória em sede do processo de trabalho. É possível? Sim, é possível. Normal. Só que daí vai ser aplicado o Código de Processo Civil, no caso da tutela provisória, né, a partir ali do artigo 295, 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Mas o juiz do trabalho, ele pode proferir uma decisão de tutela provisória. Contra essa decisão, seja deferindo ou indeferindo a tutela provisória pedida, não vai caber agravo de instrumento. Mas o que cabe? Mas eu tenho uma necessidade premente, né, tem uma urgência nessa decisão e o juiz não concede essa decisão. O que cabe? Vai caber daí o mandado de segurança.
né? Só que o mandado de segurança daí dentro daqueles requisitos do mandado de segurança, né? Que, ou seja, direito líquido e certo, violado. Então daí, havendo direito líquido e certo, sendo um direito líquido e certo, aí é possível que seja impetrado um mandado de segurança contra aquela decisão interlocutória, no âmbito do que tem daí o viés aí de recurso, tá? Por quê? Porque cabe mandado de segurança contra decisões judiciais irrecorríveis, né? Das quais não tem uma previsão taxativa do recurso, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então tá, estamos então em pronunciamento do juiz, já vimos embargo de declaração, vocês já fizeram o trabalho, falamos um pouquinho de decisão interlocutória, tá? Não vamos adentrar nessa questão de decisão interlocutória, mas o que é importante saber é que, mesmo que coubesse recurso na decisão interlocutória, e por isso que no meu pensamento está com esse vínculozinho aqui, ó, também o recurso também está vinculado com a decisão interlocutória, né, que é um tipo de pronunciamento do juiz. Veja que recurso está vinculado tanto à sentença quanto à decisão interlocutória. Então, mesmo que coubesse recurso contra a decisão interlocutória, a teoria dos recursos é exatamente a mesma, ok? Então, isso também pode aplicar no âmbito do processo civil, sem problema nenhum, mas só para a gente ter essa noção aqui. Então, sabendo, nós estamos no pronunciamento do juiz, e um dos formas de pronunciamento do juiz é a sentença, ok? É a sentença, veja, o recurso também está aqui, para decisão interlocutória, como está para a sentença, ok? Então, na sentença, proferida a sentença, o juiz resolve ou não o mérito, né? Então, como disse, a sentença é aquela decisão judicial que extingue o processo, resolvendo ou não o mérito. Ou seja, ele examina o mérito, né? Dando um suporte, né? Estabelecendo ali uma relação jurídica entre as partes, uma norma concreta, entre as partes, né, trazendo um dispositivo ali na forma, de acordo com a fundamentação que ele trouxe, ou não examina o mérito por algum motivo. Isso pode ser parcial também, né, lógico, né, ele pode examinar o mérito de determinados pedidos e pode não analisar o mérito em determinados pedidos, ou seja, ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito de uma parte da demanda e pode resolver o mérito de outra parte da demanda, sem problema nenhum. Isso pode acontecer no âmbito da mesma sentença, ok? Então não é binário, né? Essa palavra está muito em voga hoje em dia, né? Mas é interessante utilizá-la de vez em quando. Não é binário, não é assim, resolveu tudo, não resolveu nada. Não, ele pode resolver uma parte e não resolver outra parte de acordo com a fundamentação que ele trouxe. Ele, por exemplo, pode acolher uma determinada preliminar sobre uma parte do processo, ok? E ainda existem as sentenças anômalas, né, do processo, que é aquela qual ele resolve o mérito, porém sem examinar o mérito, que dessas modalidades de sentença pode ser a transação, pode ser o reconhecimento de prescrição, enfim, tem várias modalidades aí, o abandono, né, a renúncia. Abandono é causa de extinção sem resolução. Mas a renúncia do direito, né, a renúncia do direito, ele também resolve com resolução, ele extingue com resolução de mérito, mas sem examinar efetivamente o mérito. Ou seja, então são sentenças que são denominadas como anômalas, ou seja, elas resolvem o mérito, mas o juiz, na verdade, não examinou o mérito, né? Então é o caso da prescrição, ok? Bom, no âmbito da sentença, o juiz
para caber um determinado recurso, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as características, né, do recurso, os pressupostos, enfim, os efeitos, tá? Mas no âmbito da sentença, o juiz pode praticar dois tipos de erros, né? A doutrina chama de error, não porque vem do latim. O error injudicando, tá? O que é o error injudicando? O error injudicando é aquele que ele deixa de interpretar, seja as provas, né, os fatos ali, ou construir ali dos fatos uma realidade, uma situação mais próxima do que realmente ocorreu, ou então uma interpretação da norma mais correta, ok? Para o caso, para a relação que está posta diante dele. Então isso é um erro injudicando, ou seja, entende-se que ele não julgou da forma mais adequada, da forma mais justa, da forma que deveria ter sido julgada de acordo com o direito, entendeu? De acordo com a interpretação dos fatos, de acordo com o que se examina, se extrai ali da composição da relação jurídica, tá? Esse erro injudicando no âmbito do recursal, num eventual provimento, vai decorrer dele uma nova decisão proferida pelo órgão jurisdicional recursal, ou seja, o órgão ad quem. O AQUO é o órgão recorrido e o ad quem é o órgão para o qual se recorre. Então, o órgão judicial ad quem, ou seja, o tribunal, ele vai proferir uma nova decisão, substituindo aquela decisão proferida anteriormente. Isso porque a reforma da decisão recorrida. Então, ele num eventual provimento, o tribunal reforma, ele reconstrói aquela decisão. Então ele diz assim, olha, o juiz não sentenciou de forma correta, ele não decidiu de forma correta, seja por uma questão fática, seja porque ele não interpretou as provas adequadamente, né, ou seja porque ele não aplicou adequadamente o direito, né, a norma jurídica pertinente àquela relação. Então ele promove, o tribunal promove essa reforma da decisão. Então o juiz não vai mais saber, ele só vai saber o que o tribunal fez quando o processo retornar para ele para fins de execução, porque uma hora o processo retorna, entendeu? Mesmo que seja para mero arquivamento. Então ele só vai saber nesse momento e nem tem mais obrigação de saber. Ele proferiu a decisão, a atividade jurisdicional dele se encerrou. Inclusive, ele não pode nem modificar a decisão depois que ela é inserida nos anais processuais, né, no registro de sentença. Existe um registro de sentença, como se fosse um cartório, né, um livro de sentença. Antigamente, esse livro, por sinal, era tipo de livro de cartório mesmo, aqueles livros A, B, C, D, E, de cartório, onde faz escritura pública. Tinha um livro de sentença. Então você ia no cartório e falava, ó, quero ver o livro de sentença. Aí tinha uns livros, aquelas cadernos desse tamanho ali, onde ficava a sentença. Hoje esse livro, obviamente, ele é eletrônico, né? Então, a partir do momento que publicada a sentença, né, ou seja, ela se torna pública, e não estou falando de intimação das partes, porque ela se torna pública antes da intimação das partes. A partir do momento que ele lançou a sentença no processo, ela já é pública. A partir desse momento, o juiz defeso ao juiz promover modificações na sentença, a não ser que haja um erro material. Aí ele pode, de ofício, fazer uma correção desse erro material sem modificar o dispositivo, ou então perante a oposição de embargos de declaração. Mas veja que tem que ter uma mobilização da parte para essa finalidade. Então, assim, proferida a nova decisão, com o provimento, haverá uma reforma dessa decisão. Isso é o erro injudicando. A outra forma de erro é o erro improcedendo.
O erro em procedendo, diferente do judicando, não é uma falha interpretativa, entendeu? Não é uma decisão injusta, ou seja lá o que for. O erro em procedendo é quando há uma falha processual, ou seja, há uma nulidade processual, seja qual for o motivo, tá? Então, o juiz acolhe ou não acolhe, por exemplo, alguma preliminar, ou então o juiz indefere a produção de uma determinada prova, o que caracteriza um cerceamento de defesa. Então, geralmente está vinculado aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, quando ele não intima a parte para se manifestar de um determinado documento, e aquele documento foi relevante para o julgamento, para influir no julgamento final, ou por algum motivo não dispõe a parte a participação na produção de alguma prova, enfim. Então, há várias formas, falha da citação. Então, o erro em procedendo, qualquer tipo de nulidade que houver no processo, esse vai ser um erro em procedendo. Veja que o erro em procedendo, ele não é identificável na sentença propriamente dita, se não for a nulidade na própria sentença. Ou seja, por exemplo, na sentença falta um dos seus elementos, relatório, fundamentos, fundamentação e dispositivo. Se falta um dos elementos, a sentença é nula, né? Então, assim, não... Mas, assim, tirando a nulidade que pode estar na própria sentença, então o erro em procedendo não vai estar na sentença, vai estar no processo. Então, muitas vezes a sentença vai lá, julga, interpreta, normal, extingue o processo com resolução de mérito e tal. Mas o erro em procedendo pode estar antes, né? Pode estar no cerceamento de defesa, enfim. Então, isso é o erro em procedendo. Num recurso, podem ser alegados ambos, né? Na verdade, é até aconselhável que seja. Então, lógico que quando você vai recorrer e você tem um erro em procedendo e um erro em judicando, né, você primeiro alega o erro em procedendo. E simplesmente por causa disso, num eventual provimento do recurso por erro em procedendo, o tribunal, em regra, ele não vai julgar a causa. Diferente do erro em judicando. Ele não vai proferir uma nova decisão sobre a relação jurídica, tá? Dizendo, isso é justo, aquilo é justo. Ele vai anular a sentença, vai causar a nulidade da sentença para retorno ao grau recorrido, né? E daí nesse juízo de primeira instância, por exemplo, que seja, mas pode ser um juiz de segunda instância, no caso de recursos para os tribunais superiores, esse juiz de primeira instância vai proferir um novo julgamento após sanado aquele vício que deu causa à nulidade. Então, o que o tribunal faz? Olha, anulo a sentença, determina ao juiz que sane o vício e, após sanado o vício, profira uma nova decisão. Então, por exemplo, o vício decorrente do indeferimento da produção de uma determinada prova, a parte alegou cerceamento de defesa, né, porque a parte tem direito a produzir a prova, inclusive isso é um problema bastante grave, né, no âmbito processual, né, porque existe um questionamento sobre a questão do destinatário da prova, e às vezes alguns juízes levam isso ao extremo. Eu sou o destinatário da prova, então se eu entendo que essa prova, que essa produção dessa prova não vai influir no meu julgamento, eu não vou permitir fazê-la. Tá, mas no julgamento dele, e se essa prova puder influir no julgamento do tribunal? E se ele não for mais o juiz e puder influir no julgamento de um outro juiz que vai substituir? Então, assim, é uma questão, inclusive, de bastante debate no âmbito da doutrina do processo. Mas, enfim, o juiz vai dizer, olha, houve cerceamento de defesa,
a parte tem o direito de produzir essa prova, independentemente do resultado que ela venha corresponder ao processo. Então determina que o juiz sane, ou seja, ele já defere imediatamente a realização daquela prova, a sua produção, e após a sua produção o juiz está apto, né, se isso não acabar decorrendo dessa produção probatória em outros atos processuais, mas daí, a partir daí o juiz pode pronunciar novamente a sua sentença, e nessa sentença aí sim ele pode dizer, ó, essa prova foi elementar, não foi elementar, não serviu para nada, tudo bem. Ele pode até dar a mesma sentença, sem problema nenhum, né? Que daí você pode vir a ser alegado o erro injudicando, mas daí o erro procedendo já estará sanado. Então essa é a importância da diferenciação. E no momento do recurso, qualquer recurso, se você identifica um erro procedendo e você identifica um erro injudicando, você primeiro fala sobre o erro procedendo, para depois falar sobre o erro injudicando. Por quê? Porque o erro procedendo vai prejudicar o questionamento a respeito do erro injudicando. Né? Se o tribunal acolher a alegação de erro improcedendo, ele vai anular a sentença, e ele não vai julgar aquele caso. Então daí pouco vai importar os argumentos a respeito do erro injudicando. Entendeu? Agora, por que é importante você trazer num só? Por causa do princípio da unirrecorribilidade. Se você recorre só do erro injudicando e não fala do erro improcedendo, não fala nada do erro injudicando, se o tribunal entender, não houve nulidade, não tem nulidade, o que ele vai fazer? Acabou o julgamento, porque você só recorreu a respeito de um tema, não recorreu a respeito do julgamento em si, né, do mérito em si. Ok? Então daí a importância aí de fazer essa diferenciação. Ô professor, no caso quando o erro é na sentença, como o senhor falou, não volta para o retorno do processo para novo julgamento? Volta quando é erro improcedendo. Entendi. Isso tudo é dentro da sentença. Uhum. Na verdade, tanto dentro de uma sentença quanto dentro de uma decisão interlocutória, isso aqui tanto faz, tá? Mas assim, em grau de recursal, para o que interessa no processo do trabalho, só tem recurso contra a sentença, por isso que eu coloquei no nome da sentença. Mas daí dentro da sentença, né, da sentença, pode decorrer um erro improcedendo e um erro injudicando. Então o erro injudicando é aquele que eu falei, é o erro de interpretação mesmo, das provas ou das normas jurídicas. E o erro improcedente é uma nulidade que há no processo. Falta de citação, por exemplo. Invalidade da citação. A citação é inválida. Foi alegada ou não foi alegada, mas se foi alegado, o juiz afastou a nulidade por invalidez por invalidade da citação, por exemplo. Aí é um erro improcedendo, entendeu? Então veja que essa nulidade não está dentro da sentença. Então é um defeito extrínseco à sentença. Tá? Mas nesse caso daí, o que o tribunal vai fazer? Num eventual provimento do recurso, ou seja, na procedência do recurso, o tribunal aí sim vai anular a sentença e mandar o juiz julgar novamente. Ok? No caso do erro injudicando, não. O erro injudicando, ele vai proferir um novo julgamento a respeito do caso. Então ele vai fazer uma nova interpretação dos fatos, uma nova interpretação do direito, entendeu? Então, no erro injudicando, ele não vai devolver para o juiz para sentenciar novamente. Ok? Então, no âmbito da sentença, então, o erro injudicando e o erro improcedendo. Qualquer um que seja haverão os recursos próprios para cada tipo de decisão, cada grau recursal, por exemplo, tá? Os embargos de declaração não coloquei aqui, porque, como eu disse, os embargos de declaração cabem contra um que tem esse questionamento se é ou não recurso, mas enfim, não nos importa aqui agora.
A 2, os embargos de declaração cabem contra a decisão interlocutória, mas, entendeu? E cabe contra a sentença também. Agora, recurso não cabe contra a decisão interlocutória no processo do trabalho, tá? Cuidado para não generalizar essa informação, é só no processo do trabalho. No processo civil cabe agravo de instrumento, no processo penal cabe, né, aquele recurso em sentido estrito, se eu não me engano, né, o nome. Cabe recurso, por exemplo, em grau recursal de alguma decisão interlocutória do relator, aí cabe um recurso próprio para aquela grau. Então, no âmbito do processo de conhecimento do trabalho, né, em primeiro grau, não cabe recurso contra a decisão interlocutória. Tá? Então, estamos na sentença e vamos para o recurso. Hoje a gente vai passar um pouquinho a respeito da teoria, né, de forma um pouco superficial, mas para a gente relembrar a respeito, porque vocês já estudaram isso, mas para a gente relembrar a teoria, né, geral dos recursos, né, como é que funcionam os recursos de forma geral, não de forma específica cada modalidade de recurso. Né? O processo de trabalho tem vários recursos, tem o recurso ordinário, tem o agravo de instrumento, o agravo de petição, o recurso de revista, enfim, o agravo interno, enfim, depois o recurso extraordinário para o STF. Então, tem várias modalidades de recurso, que a gente vai ver as modalidades que nós vamos trabalhar com elas, não vamos ver todas as modalidades, né? Mas o que eu acho interessante é a gente repassar esses conceitos aqui para vocês relembrarem e poder trabalhar com a peça com um pouquinho mais de autoridade, ok? Aqui é importante a gente saber quais são os elementos de definição do recurso, porque é através desses elementos de definição que a gente estabelece um conceito de recurso. O que é recurso? Tá? Então, com isso a gente delimita o nosso objeto, faz um corte epistemológico do nosso objeto. Né? E isso é necessário para a gente conhecer o nosso objeto e focar nele o nosso estudo. Né? Então, quais são os elementos de definição dos recursos? Okay? Os elementos de definição dos recursos são ato processual, ou seja, o recurso é um ato processual. Como tal, ele depende, né, dos requisitos para a produção do ato processual. Capacidade da parte, objeto lícito, objeto lícito e capacidade da parte. Quais são os requisitos do fato jurídico mesmo, gente? Me fugiu da mente. Capacidade da parte, objeto lícito e forma prescrita em lei, né? Algo assim, agora não lembro. Mas enfim, são os mesmos requisitos para o fato jurídico. Por quê? Porque o ato processual é um fato jurídico processual. É um ato jurídico processual. E como tal, ele decorre ali da mesma teoria, dos mesmos requisitos básicos para a sua formação, ok? Segundo elemento de definição de recurso está na previsão taxativa. O que é uma previsão taxativa? A previsão taxativa é que aquele recurso, né, a forma daquele recurso, a previsão daquele recurso tem que estar expresso em lei. Ou seja, na lei processual, é lógico, né? Então, aquele recurso tem que estar previsto, ou seja, a lei tem que descrever, olha, contra esse tipo de pronunciamento do juiz, cabe este determinado recurso. Então, isto é né, alguns escritores chamam de princípio da taxatividade. Isso não é bem um princípio propriamente dito, mas, enfim, que princípio hoje tudo virou princípio, né? Todo mundo quer um princípio próprio, né? Quer criar um princípio seu. Mas, enfim, é um requisito, é um elemento de definição para que se estabeleça um conceito do que seja recurso.
é a taxatividade. Então tem que estar expresso em lei. Então você pega, por exemplo, contra a sentença no âmbito do processo do trabalho, tem a previsão de que cabe o recurso ordinário. Então tá lá no dispositivo lá, contra a sentença cabe recurso ordinário. Então, existe uma taxatividade, a lei se expressa a respeito do cabimento de um determinado recurso contra uma sentença. Tá? Então, essa é um segundo elemento. E o terceiro elemento que é uma provocação de um novo julgamento. Tá? Ou seja, com aquele ato processual que tem previsão expressa na lei, a pretensão é de que se provoque do órgão jurisdicional um novo julgamento. Tá? Ou seja, que ele julgue, que se ele debruce sobre aquele tema novamente. E daqui decorre o efeito devolutivo do recurso que a gente vai ver em seguida. Ok? Então, para você definir o que é recurso, né, definir o conceito de recurso, você tem que ter em mente que esses são os 3 elementos de definição. É um ato processual, deve ter uma previsão expressa em lei, cuja a finalidade é a provocação de um novo julgamento. Né? Então, quando o senhor estiver numa prova aí falando, qual é o conceito de recurso? Se você tiver esses 3 elementos de definição na cabeça, você vai saber, olha, é um ato processual taxativamente previsto ou obrigatoriamente previsto em lei, que tem como finalidade a provocação de um novo julgamento. Isso é conceito científico de recurso, digamos assim. Por quê? Porque ele trata exatamente dos seus elementos de definição. Você consegue fazer uma definição do que seja recurso através desses elementos, né? Uma definição conotativa. Ok? Voltando lá em recursos, então, desses recursos, então a gente tem que trabalhar essas características aqui no âmbito do que sejam recursos. Primeiro, a gente vai na classificação de recursos. Como é que os recursos se classificam, né? Então, os recursos podem se classificar quanto à forma de recorrer, né? A estrutura de recurso, a forma do recurso, não é? A forma de recorrer, quanto à sua autoridade, quanto à sua extensão, quanto ao assunto. É importante destacar que classificação é uma questão doutrinária. Não? O objeto que você estuda não se classifica sozinho, não tem uma classificação que o próprio objeto se faz de si mesmo, né? Então, o objeto estudado ele é classificado a partir de quem o estuda, então, do sujeito que está conhecendo, né, está estudando aquele objeto. Então, é esse sujeito que classifica. E essa classificação ela pode ser útil ou pode ser inútil. E ela só serve para fins de conhecer o objeto. Ok? Então, quanto à forma de recorrer, ele pode ser principal ou pode ser acessório. O principal é aquele recurso que não está dependendo de outro recurso para a sua própria existência. Ou seja, proferida a sentença, né? Ou seja, sentença propriamente dita, ou a sentença em embargo de declaração, seja, porque lembra que embargo de declaração interrompe o prazo recursal, então ele se reinicia com a decisão dos embargos de declaração. Então, interposto um recurso diretamente contra esta decisão dentro do prazo recursal, ele será classificado como um recurso principal. Do recurso principal pode decorrer o recurso acessório, ou seja, aquele que segue o principal. Lembra daqueles conceitos lá?
de objetos no âmbito do direito civil, né, do principal e do acessório, né? Então é a mesma coisa. Aqui o recurso acessório ele segue a sorte do principal. Então, se o principal for extinto por renúncia, por exemplo, desistência, o acessório cai junto com ele. Então, o acessório é aquele recurso que segue o principal. O acessório seria uma nova oportunidade de recorrer, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, quando a parte está conformada com a decisão proferida. Ela sucumbiu em uma pequena parte, ela falou, tá bom, não vou recorrer dessa pequena parte, deixar para lá. E espera a atitude processual da outra parte. Se a outra parte não recorrer, beleza, ele está satisfeito com a sentença. Agora, se a outra parte recorrer, ele tem a oportunidade de fazer um recurso acessório para aproveitar o recurso principal e poder também questionar aquela parte do qual ele foi sucumbente. Okay? Só que o acessório segue essa sorte do principal. Por isso que ele tem essa característica de acessoriedade. Só que assim, os pressupostos dele são absolutamente os mesmos. Ele depende de preparo, depende de capacidade civil, depende dos elementos intrínsecos do recurso, ou seja, ele acaba sendo, suas características são absolutamente as mesmas. A única coisa que ele segue essa sorte do recurso principal. Tá? Quanto à autoridade, ele pode ser impróprio ou pode ser próprio. Tá? Os impróprios, os impróprios são aqueles dos quais são direcionados para um grau de hierarquia superior. Ou seja, exemplo de um recurso quanto à autoridade impróprio. Então, o recurso ordinário contra a sentença, na verdade, ele será direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, ele é um recurso considerado impróprio, porque não é o juiz, não é o grau recursal, não tem o mesmo grau de hierarquia jurisdicional, né, daquele que proferiu a decisão. Okay? Já os próprios, eles têm o mesmo grau de hierarquia, ou seja, aquele recurso será analisado por um órgão jurisdicional de mesmo grau de hierarquia. Professor, mas isso é possível? Lógico. Por exemplo, um recurso interno do tribunal, ele tem o mesmo grau de hierarquia. Então, por exemplo, se o desembargador relator do seu recurso dá uma decisão qualquer e você interpõe um agravo interno contra aquela decisão do relator, ele é um recurso próprio. Mas não é contra o relator, mas é contra só o relator, daí vai para a Câmara, tudo bem, mas a Câmara, na verdade, tem o mesmo grau de hierarquia, não é diferente. Não tem uma hierarquia superior à Câmara, eles têm atribuições diferentes. Da mesma forma que uma Câmara tem uma atribuição diferente do plenário, que tem uma atribuição diferente da sessão especial, que tem uma atribuição diferente da sessão civil, da sessão penal, no âmbito do Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Mas o grau de hierarquia jurisdicional é a mesma, é no âmbito do tribunal. Então, por isso que ele é chamado de recurso próprio. Ok? Quanto ao assunto, eles podem ser extraordinários ou ordinários, tá? Os recursos ordinários, e daí você não confunda aqui no âmbito da classificação que a doutrina faz com o recurso ordinário propriamente, tá? O recurso ordinário no processo de trabalho é uma forma de recurso ordinário quanto à sua classificação, tá? Então, um nome faz jus aí um ao outro, a classificação. Mas só não confunda uma coisa com a outra, tá? O ordinário é aquele que tem o assunto dele, ele compreende tanto matéria fática quanto matéria jurídica, ok?
E o extraordinário, o assunto dele compreende somente matéria jurídica. Tá? Por que o extraordinário? Extraordinários são aqueles recursos de ordem dos tribunais superiores. Ou seja, o recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho é uma forma de recurso extraordinário. Não confunda novamente a classificação, que aqui a gente está no âmbito de classificação. Não confunda recurso extraordinário do STF. Mas como que o recurso de revista é um recurso extraordinário? Não, é só quanto a essa classificação. Tá? Se você quiser não saber mais dessa classificação, tudo bem. Tá? Mas é só não confunda nome com nome. Lógico que o recurso extraordinário para o STF é uma forma de recurso extraordinário quanto à sua classificação. Tá? Mas assim como o recurso especial para o STJ é também uma forma de recurso extraordinário, ok? E quanto à sua extensão? Quanto à sua extensão, ele pode ser parcial ou pode ser total. Total, veja bem, total é quando a parte recorre de tudo da qual ele é sucumbente na sentença. E parcial é aquele quando ele recorre de parte daquilo que ele sucumbiu. Então, assim, não, quando é total, não quer dizer que ele vai recorrer mesmo daquilo que ele ganhou, não. E mesmo quando há uma sucumbência parcial, poderá haver um recurso classificado como total. Tá? Por quê? Porque a totalidade está na classificação quanto à extensão, está no âmbito daquilo do assunto que ele recorreu, né, daquilo que ele recorreu como sucumbente. Então, se ele pediu A, B, C, D, sucumbiu de A e B, mas ganhou C e D, então se ele recorreu de A e B, então é um recurso total. Por quê? Porque ele recorreu de tudo aquilo que ele sucumbiu. Tá? Agora, se ele recorreu só de A, aí é um recurso parcial. Por quê? Porque ele só recorreu de uma parte daquilo que ele sucumbiu. Tá? Então, isso é a classificação dos recursos. Como eu disse, classificação só serve para você entender um pouquinho mais o objeto que você está estudando. Ok? Então, voltando lá, na admissibilidade do recurso. Tá? A admissibilidade, ela pode ser dupla, ou seja, tanto o juízo aquo, ou seja, aquele que proferiu a decisão, quanto o juízo ad quem, ou seja, aquele para o qual vai o recurso para ser examinado, eles proferem o juízo de admissibilidade. Tá? E já falo o que é o juízo para vocês lembrarem. E pode ser una, só que só quando é una, quando o juízo é um juízo uno de admissibilidade, então somente o juízo ad quem profere o juízo de admissibilidade, não o juízo aquo. Tá? A admissibilidade é o exame dos pressupostos recursais. Tá? Se estão satisfeitos todos os pressupostos recursais, o juízo ele admite o recurso e vai remetê-lo para julgamento. Se ele tem algum pressuposto que não está satisfeito, ele inadmite, ou seja, ele denega seguimento àquele recurso. Tá? Então, por que é importante a gente ter essa noção aqui? Porque atualmente no processo civil ele tem uma diferençazinha aqui na questão da admissibilidade. Tá? Isso é coisa, inclusive, que pode cair aí numa provinha de OAB, enfim. No processo civil, no Código de Processo Civil de 2015, caiu o duplo juízo de admissibilidade. Vou botar aqui que esse não está correto aqui. O duplo juízo de admissibilidade. Então, isso para o recurso de apelação, né?
Então, no recurso de apelação, não tem mais duplo juízo de admissibilidade. O único juízo que exerce a admissibilidade é o juízo ad quem. É só o tribunal. Tá? Então, o juiz não faz nada, o juiz que proferiu a sentença, ele só processa o recurso. Ele só manda intimar a outra parte para contrarrazões. Aliás, ele nem isso faz mais, porque uma vez já interposta, o próprio cartório já manda a intimação para outra parte contrarrazoar e já manda pro tribunal. Tá? Então veja, por quê? Porque não cabe mais a ele dizer se os pressupostos estão presentes ou não. Ok? Então, no caso do processo civil, no caso da apelação, então, existe já também, assim como agravo de instrumento, por exemplo, existe somente um juízo de admissibilidade uno, só o tribunal faz. Já no processo do trabalho, no âmbito do recurso ordinário, ainda é aplicado o duplo grau de admissibilidade. Tanto o juiz ACO, ou seja, aquele que proferiu a sentença, quanto o juiz ad quem, ou seja, que o tribunal que vai analisar aquele recurso, profere o juízo de admissibilidade, analisa a admissibilidade do recurso, né, os pressupostos recursais. Claro que o ad quem não está adstrito ao ACO. Então, por exemplo, ainda que o juiz ACO admita o recurso, fala, não, estão satisfeitos todos os pressupostos, remeto para o tribunal, para exame, o tribunal pode falar assim, não, tem pressuposto aqui que não está satisfeito, então eu não admito. Então o tribunal não fica vinculado à admissibilidade. Okay? Num primeiro momento, a partir do Código de Processo Civil, inclusive alguns juízos do trabalho entendem isso, né, já vi acontecer algumas vezes, se pensou que todos os juízes do trabalho iam aplicar efetivamente isso e não ia mais fazer uma admissibilidade do recurso ordinário, ia simplesmente mandar para o tribunal por força de aplicação do Código de Processo Civil. Mas isso não vem acontecendo muito. Alguns juízes entendem, mas a maioria não tem entendido dessa forma. Tem entendido que ele tem sim ainda esse exercício de admissibilidade recursal. Tá? Dos efeitos recursais. Então, inclusive daqui, se vocês não gravarem nada, efeitos recursais e pressupostos recursais são as coisas mais importantes no âmbito da teoria geral dos recursos, tá? Os efeitos recursais são esses aqui: devolutivo, suspensivo, translativo, dialeticidade, que já vou falar sobre a questão, ele não é bem ele é meio um efeito, meio um pressuposto, tem gente que fala que ele é princípio, ele é meio atípico assim nessa característica, né? Então, tem o efeito substitutivo e o efeito da unirrecorribilidade, ok? O efeito devolutivo quanto ao assunto e a própria extensão do recurso. É aquilo que se entrega ao tribunal, ao órgão jurisdicional que vai examinar o recurso para apreciar novamente a relação jurídica. Então, lembra lá na classificação que tem o total e o parcial, né? E quanto à extensão e quanto ao assunto também. Então, dependendo dessas características, envolve aí esse efeito de devolutibilidade do recurso. Por quê? Essa devolutibilidade pode ser plena ou pode ser restrita. Tá? Plena é quando toda matéria a respeito da relação jurídica se devolve ao tribunal para exame. Tanto a matéria probatória, tanto o conjunto probatória, para que a partir dali o tribunal possa construir novamente os elementos fáticos que
que se demonstram através daquela atividade probatória, quanto à interpretação jurídica em relação àqueles fatos. Tá? Então, isso vai ser uma devolutibilidade plena. Então, devolve a esse tribunal tanto a matéria fática quanto a matéria jurídica. Só que no âmbito dessa matéria fática, o que se quer dizer é que o tribunal pode se imiscuir, pode revisitar o exame das provas, revisitar os elementos probatórios para interpretá-las novamente, para construir elementos fáticos, mesmo que possivelmente o juiz de primeira instância não os tenha feito. Tá? Então, às vezes, o tribunal vai ali num depoimento testemunhal, vai num documento, vai numa perícia e tira dali, constata dali um fato, ainda que o juiz não tenha constatado. Ou efetivamente dito que, olha, isso não prova determinado fato. Veja que o que constitui o direito são fatos, não são provas. Só que é através das provas que se demonstram os fatos. Então, o que o órgão jurisdicional faz? Ele faz uma reconstrução simulada da realidade fática. Porque é impossível para nós revisitarmos os fatos que efetivamente aconteceram. Então, não tem como o juiz lá voltar lá aquele elemento, aquela posição histórica, aquela posição temporal para ver o que efetivamente aconteceu. Ele faz isso através da representação das provas. Então o tribunal pode revisitar essa matéria probatória e dizer, ó, isso prova que determinado fato aconteceu. Ó, isso não prova que aquele outro fato aconteceu. Tá? Agora, ela pode ser restrita. Essa devolutibilidade restrita, ela é direcionada aos tribunais excepcionais, aos tribunais superiores, né? Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, STF, STM, enfim. Por que ela é restrita? Porque, a despeito dela fazer uma interpretação da subsunção da norma jurídica aos fatos, ela não revisita a matéria probatória. Professor, mas os superiores em recursos excepcionais, em recursos extraordinários, recurso de revisto, recurso especial, enfim, ele não julga fatos, né? Sim, é claro que julga fatos. Eles julgam fatos. Sem fatos não precisa de judiciário, né? O judiciário julga, em regra, né? Lógico, temos aí elementos de atos jurisdicionais que acabam se transformando em normas abstratas, gerais e abstratas, né? Equiparando-se à lei, né? Como súmulas vinculantes, enfim. Mas, em regra, o judiciário está para julgar causas concretas, ou seja, ele julga a relação jurídica, e dessa relação jurídica decorrem fatos. Né? Acontece que essa devolutibilidade restrita está incerta nos fatos que foram construídos a partir do acórdão do tribunal. Por isso que é tão importante a questão do pré-questionamento, que é algo que vocês devem estudar, sempre. Entendeu? Porque assim, nem os tribunais superiores sabem direito o que é pré-questionamento. Quanto mais a gente. Não, sério, sim. É incrível como parece, todo dia aparece algo novo sobre pré-questionamento, que algum ministro resolveu tirar da cartola. Mas enfim, o que é importante saber é que sim, os superiores julgam fatos, mas o que eles não fazem é uma reinterpretação das provas. É isso que ele não faz. Ele vai pegar e ele faz uma interpretação do direito
sobre os fatos subsumidos aos fatos que foram tidos como acontecidos efetivamente pelos órgãos jurisdicionais anteriores. No caso, pelo tribunal. Ok? Então, isso torna essa devolutibilidade desses recursos restrito, que não se devolve toda a matéria. Tá? E é claro que a devolutibilidade também está ligada àquela questão do recurso total e parcial. Né? Se o recurso for parcial, veja, se devolve a matéria daquilo que está sendo recorrido. Não se devolve matéria daquilo que não está sendo recorrido. Tá? Se o recurso for parcial, ele não vai analisar a questão que não foi recorrida. Vai analisar só o que foi recorrido. Ok? É claro que, por exemplo, se as duas partes recorrerem, possivelmente vai se devolver toda a matéria que foi objeto de apreciação na primeira instância. Né? Tanto que a parte foi sucumbente quanto não sucumbente. Mas por quê? Porque as duas partes, porque são objetos de dois recursos. E desses dois recursos vai resultar num só acórdão, num só julgamento. Não terão dois acórdãos. Né? Terá um acórdão para os dois julgamentos. Se for várias partes e tiveram vários recursos, vai ser um acórdão para vários recursos. Tá? Então isso é, de forma um pouco resumida, o que seria o efeito devolutivo. Ok? Perguntas, senhores e senhores, falem, porque eu não olho muito o chat aqui, tá? Não sei se estão escrevendo. O outro efeito... Oi, pois não. Quando é recurso de revista, é um acórdão só também? Igual. Se tiver recurso de revista, tanto do autor quanto do réu, né? No caso seria recorrente e recorrido, e ambos podem ser recorrentes e recorridos ao mesmo tempo, né? No âmbito do recurso ordinário. Se ambos recorrerem, fizerem recurso de revista, o TST vai proferir um julgamento só para ambos os recursos de revista. Ok? Se tiver mais junto, se tiver o Ministério Público, ele recorrer juntamente, tiver 3 recursos, vai ser um acórdão só para os 3 recursos. Tá? Vamos lá. E veja, é interessante, porque de uma sentença pode sair, as duas partes, autor e réu, podem ser recorrido e recorrente ao mesmo tempo. Ok? Então, um recorre e o outro recorre também, são 2 recursos. Então, as partes são recorrentes e recorridas ao mesmo tempo. Tá? Então, profere um julgamento no Tribunal Regional do Trabalho. Aí ambos fazem o recurso de revista. Então, ambos são recorrentes e recorridos novamente. Então, profere um novo julgamento no âmbito do TST. Um só acordo. Aí ambos recorrem para o STF, por exemplo. Então, ambos são recorrente e recorrido. O STF vai proferir só um julgamento, só um acórdão em relação àqueles recursos. Ok? O outro efeito conhecido, porque geralmente quando falar, os efeitos dos recursos são devolutivo e suspensivo. Não, tem esses outros efeitos também, mas é que são os mais conhecidos aí, né? O outro efeito seria o suspensivo. Mas o suspensivo é importante saber que no processo de trabalho ele não é regra, diferente do processo civil. No processo civil, a regra é que haja efeito suspensivo nos recursos, né, para o recurso. Ok? Regra por quê? Porque, por exemplo, no recurso de apelação, no processo civil, tem lá que ele vai ter efeito suspensivo, salvo em determinadas hipóteses. Aí vem lá no artigo lá e diz, olha, não vai ter efeito suspensivo naquelas sentenças que confirmarem a tutela provisória deferida, nas sentenças em ações de alimentos, nas sentenças que reconhecerem juízo arbitral.
salvo engano, enfim, ele traz lá uma relação de sentenças, de modalidades ali, dos quais ele não se aplica efeito suspensivo. Mas tirando essas formas, então se aplica em regra o efeito suspensivo. O efeito suspensivo o quê? Suspende-se a eficácia da sentença. Ou seja, a sentença existe uma norma concreta, né, uma concreta e particular entre as partes, só que ela não é exequível. Por quê? Porque ela não tem eficácia. Então ela só vai ter eficácia quando o efeito suspensivo não estiver imperando sobre ela. No caso do processo de trabalho, esse efeito suspensivo não é regra, ou seja, é exceção. Então ele pode ser empregado a pedido da parte, seja para o juízo ACO ou o juízo ad quem, dependendo de quem vai fazer a admissibilidade recursal. Tá? Se for no juízo ACO, ele pode pedir até no próprio recurso. Ele pode pedir diretamente ao tribunal também. Se o processo tiver ainda no âmbito do juiz ACO, por exemplo, ele recorre, aí o juiz ACO está processando o recurso, ou seja, está intimando a parte contrária para contrarrazoar, tal, não sei o quê. O que ele pode fazer? Ele pode pedir fazer uma ação, propor uma ação cautelar no âmbito do tribunal, pedindo efeito suspensivo sobre aquele recurso. Tá? Aí o tribunal vai analisar se dá efeito suspensivo ou não dá. Mas enfim, o que é importante saber é que, em regra, não tem efeito suspensivo. Isso quer dizer o quê? Que quando o juiz profere a decisão, ela já tem eficácia imediata e ela já pode ser executada. Tá? Então, ainda que a parte, digamos que houve uma condenação, ainda que a parte reclamada recorra da sentença, o reclamante, com aquela condenação na mão, ele pode iniciar o cumprimento, chamado cumprimento provisório da sentença. Tá? Então, no âmbito do processo do trabalho, esse cumprimento provisório tem algumas regras. Ele tem até um limite do processo executório que ele pode andar. No caso da CLT, determina que ele vai caminhar até a garantia do juízo. Quando o juízo estiver garantido, ou seja, o processo, aquela execução estiver garantida, ou seja, já tiver penhorado bens, o valor suficiente para garantir a execução, ele paralisa. Ele fica suspenso até retornar o trânsito julgado do tribunal. No caso do processo civil já vai mais adiante, já pode até ter expropriação de bens, enfim, tá? Mas tem, lógico, os requisitos para isso. Mas o que é importante saber, ela tem eficácia imediata, ela pode ser executada imediatamente. Como que se faz isso se os autos vão para o tribunal? Agora não vão, né? Assim, agora é tudo eletrônico, fica nos dois, mas isso não quer dizer nada. Você extrai uma carta de sentença do processo. Você pede para o juiz. Ó, juiz, eu quero, não tem efeito suspensivo, então eu quero executar. Você, na verdade, nem pede propriamente, você vai no cartório e pede por uma carta de sentença. Mas enfim, você quer executar e pede essa carta de sentença. Então o juiz vai assinar essa carta de sentença, você vai juntar com os documentos necessários que tem na carta de sentença e serão criados autos apartados. Ou seja, uma carta de sentença para execução provisória. E os autos principais vão para o tribunal para julgamento do recurso. Então, em regra, não tem o efeito suspensivo. Então, ele só é recebido no efeito devolutivo, por exemplo. Ok? Mas tem outros efeitos que existem. Tem o substitutivo. O que quer dizer o substitutivo? Quer dizer o seguinte: a decisão do grau hierárquico superior, ou seja, a decisão do novo julgamento, substitui a decisão anterior, ainda que seja de improvimento. Ah, professor, mas como que substitui ainda que seja de provimento? Na verdade, há uma complementação, ok?
Por que há essa substitutividade? Porque, na verdade, o documento sentencial, ou seja, o título executivo judicial, ele é composto de todos esses documentos decisórios. Então, ainda que seja de improvimento, o título executivo judicial, ele é composto do acórdão que improveu o recurso, sem o qual você não consegue demonstrar o trânsito julgado daquela decisão. Tá? Se houve provimento, então ele complementou, modificando a sentença anterior, e da mesma forma ele vai ter esse efeito substitutivo. Tá? Isso é importante dizer. É claro que esse efeito substitutivo não será propriamente uma substituição no caso de erro improcedendo, né? Como nós vimos, no caso de erro improcedendo, ele vai determinar que o juízo ou a COA profira uma nova sentença. Aí, nesse caso, não vai ter substitutividade, né? Não vai ser substituída a decisão, que vai ser anulada uma e daí vai ser proferida uma nova sentença. Ok? Então, esse é o efeito substitutivo. O efeito translativo, que até alguns não falam a respeito dele, mas é um efeito extremamente importante, principalmente para quem aí advoga no âmbito recursal. O efeito translativo é um viés do efeito devolutivo. Ele é uma forma de efeito devolutivo também. Só que a questão é que o translativo ele está ligado às questões... Está translativo aqui de novo, peraí. Não sei porque está esse translativo de novo. Deixa eu até já esquecer pensamento. Ele está ligado às questões de ordem pública, o efeito translativo. Tá? Por que ele é um pouco diferente do devolutivo, propriamente dito? Porque o devolutivo ele depende da extensão do recurso. Tá? Ou seja, do que está sendo recorrido. E o tribunal está adstrito à extensão do recurso. O tribunal não pode analisar uma questão pela qual não foi recorrida. Tá? Por quê? Porque só se devolveu aquela matéria que foi recorrida. Agora, o translativo ele vai além disso. O translativo devolve ao tribunal a possibilidade de examinar questões, mesmo que elas não tenham sido objeto de recurso, desde que sejam questões de ordem pública. O que são questões de ordem pública? Os pressupostos processuais, condições da ação, tá? Uma nulidade. Então, digamos que o tribunal pode examinar, por exemplo, e deve, na verdade, porque o juízo deve analisar essas questões, esses pilares processuais, né, como a gente já estudou anteriormente, ele deve examinar se estão presentes as condições da ação, legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. E se ele entender que uma das condições não estão presentes, ele pode, em grau recursal, de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito. E dizer, olha, não tem, aqui não tem. E veja que daí ele nem anula, não é questão de anular a sentença e mandar o juiz proferir novo julgamento. Não, se o tribunal entender que não há condição da ação, ele já extingue. Entendeu? Porque não vai caber proferir uma nova sentença. Aí ele reconhece que não há uma das condições da ação, ele acolhe, que ele entende que há carência do direito de ação e, portanto, extingue o processo sem resolução de mérito. Tá? Então, isso é uma questão de ordem pública. Os pressupostos processuais também são questões de ordem pública. Se houver uma nulidade de citação, por exemplo, ele pode
ele pode proferir, né? É claro que tem nulidades relativas e nulidades absolutas, né? As nulidades relativas dependem da alegação da parte. E daí ele não vai se imiscuir, né? Não vai se intrometer nessa questão. Se a parte não alegou, não cabe ao tribunal examinar. Mas nas nulidades absolutas, aí ele já pode examinar. Exemplo, condições da ação. Aí a ausência de condição da ação gera uma nulidade absoluta. Okay? A ausência de citação gera uma nulidade absoluta. Tá? Agora, cerceamento de defesa, por exemplo, já é uma nulidade relativa. Então depende da alegação da parte. Aí o tribunal não vai analisar. Tá? Mas veja que esse efeito translativo, ele promove a devolução dessas questões de ordem pública se aquela questão não estiver preclusa a vida com a preclusão pró-judicato. O que é preclusão pró-judicato? É aquela preclusão contra o juízo, ou seja, precluiu para o juízo proferir uma decisão a respeito daquele tema. Por que isso? Porque uma vez que o órgão jurisdicional já proferiu decisão a respeito do tema, não cabe a um órgão jurisdicional, mesmo que seja de hierarquia superior, proferir uma decisão novamente a respeito daquele tema. Então, por exemplo, no caso das condições da ação, o tribunal poderia, de ofício, reconhecer a carência da ação se o juiz anteriormente não tenha apreciado essa questão. Por qualquer motivo. Tá? Então, se o juiz não apreciou, o tribunal pode reconhecer de ofício. Agora, se o juiz apreciou, seja em decisão interlocutória, de saneamento do feito, ou seja, no momento da sentença, aí sim houve uma preclusão, e daí o tribunal não pode reconhecer de ofício. Ele só vai poder reconhecer se a parte recorreu a respeito daquele assunto. No caso, um erro em procedendo. Tá? Então, digamos que ele tenha, que o réu reclamado tenha alegado carência da ação na contestação. Geralmente no processo de trabalho, o juiz não examina essas matérias imediatamente, ele vai deixar para examinar só no momento da sentença. Até porque impera no processo de trabalho o princípio da oralidade. Então, assim, há a preferência de que as decisões sejam tomadas no âmbito da audiência, por exemplo. Então, geralmente, o juiz do trabalho deixa essas questões para serem analisadas na sentença. Tá? E chega na sentença e ele analisa as preliminares, né? Lembra das preliminares? Então, ele analisa as preliminares e diz assim, olha, não, afasto essas preliminares, estão todas presentes aqui e tal, não tem nada, condições de ação, não tem perempção, não tem litispendência, não tem coisa julgada, enfim. Tantas preliminares sejam alegadas pelo réu. Ele uma vez examinou e afastou essas preliminares, o tribunal só vai ter devolvida essa matéria, mesmo que seja questão de ordem pública, por força do efeito translativo, se o réu recorrer a respeito dessa decisão proferida na sentença. Dessa decisão que apreciou essas preliminares. Tá? Então tem essa diferença aí, que é realmente muito importante. Isso vai ter um efeito, principalmente no âmbito lá das contrarrazões, que eu vou relembrar esse efeito translativo novamente, tá? O efeito da dialeticidade, alguns colocam como efeito, outros colocam como pressuposto, eu acho que ele até cabe mais como pressuposto.
Outros colocam ainda como princípio da dialeticidade. A dialeticidade é o dever da parte do recorrente fundamentar o seu recurso contraditando todos os fundamentos utilizados na sentença para proferir o julgamento, para chegar naquele julgamento, chegar naquele resultado do qual ele quer a reforma. Então, se o juiz utilizou fundamento A, B e C para chegar na condenação, o recurso tem que combater os fundamentos A, B e C. Se ele deixar de combater um dos fundamentos, ele vai estar ferindo a dialeticidade recursal, de forma que o tribunal não vai receber o recurso dele. Por quê? Porque os outros fundamentos pelo qual ele não arguiu contrariamente não foram contraditados. Esse efeito, esse efeito, ao pressuposto, ele é muito utilizado, principalmente no âmbito dos recursos excepcionais. Recurso de revista, recurso especial, extraordinário. É mais do que no âmbito dos recursos ordinários, né? No âmbito dos tribunais de segunda instância. Porque geralmente é a partir do tribunal de segunda instância em que começam a haver mais de um argumento, mais de um fundamento para uma mesma conclusão. Então isso fica mais comum. Geralmente o juiz de primeira instância se utiliza de um fundamento, e é o que ele precisa para fundamentar a decisão. Não precisa dizer, olha, pelo fundamento A, B, C, D, E, F. Enfim, pode ser vários, mas ele utiliza um. Tá? Já o tribunal, muitas vezes, é comum, dependendo da complexidade da causa, ele utilizar mais de um fundamento para chegar ao mesmo resultado. Então, ele acaba sendo mais corrente no âmbito dos recursos excepcionais, porque daí o recurso de revista, por exemplo, tem que combater todos os fundamentos tecidos ali. Então, isso é o princípio da dialeticidade. Uma questão importante ele pode ser pressuposto, é que, como eu disse, na admissibilidade, no processo de trabalho, tem sido aplicado duplo grau de admissibilidade. Só que no caso da dialeticidade, ele só pode ser examinado pelo juízo ad quem. Ele não pode ser examinado pelo juízo ao cor. A dialeticidade. Tá? Por que isso? Porque para examinar a dialeticidade, ele tem que examinar o próprio recurso. E o juízo à cor, como quando profere seu juízo de admissibilidade, ele só está ali para dizer se os pressupostos estão satisfeitos ou não satisfeitos. Estando satisfeitos, ele manda para. Ele não está ali para examinar o recurso. E para chegar a conclusão de que há dialeticidade recursal, ele precisa examinar o conteúdo recursal, que daí não cabe ao juízo à cor, cabe só ao juízo ad quem. Tá? Tem exceção? Tem. Na admissibilidade para os recursos excepcionais. Recursos de revista, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, geralmente o presidente do tribunal recorrido, ou o vice-presidente, às vezes, ele pode dizer que não há dialeticidade de recurso. Mas isso ainda é uma matéria que tem sido muito questionada ainda. Né? Não está totalmente tranquila assim, essa questão da possibilidade mesmo do juízo à cor poder fazer esse juízo de dialeticidade. Só um pouquinho, gente. O que é isso?
Vamos lá, gente. Só para... Qual que eu não falei de eletricidade translativa? Falei da unirrecorribilidade. Também é um efeito, mas também pode-se dizer que é uma característica. A unirrecorribilidade é que cabe só um recurso para um determinado ato, pronunciamento judicial. Tá? Não cabe vários recursos. Não pode caber vários recursos para um único pronunciamento judicial. Mas ele também tem outro viés, como eu já falei um pouquinho antes. Lembra que eu falei que como as decisões interlocutórias do processo de trabalho não tem recurso cabível contra elas, então, contra essas decisões interlocutórias, vai caber o recurso, o próximo recurso que será possível interpor naquele processo. Então, por exemplo, não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no âmbito do processo de conhecimento em primeiro grau, tá? Do processo de trabalho. Okay? Então, ele vai aguardar acontecer tudo que tem para acontecer. Quando chegar na sentença e for possível o recurso ordinário, ele vai suscitar aquela questão novamente, lá da decisão interlocutória, e incluí-la ela no âmbito do recurso ordinário. Daí ela vai ser analisada pelo tribunal. Isso também é um viés da unirrecorribilidade. Ok. Alguma pergunta? Tranquilo? Vocês estão enxergando bem? Para mim aparece um pouco escurecido. Para vocês? Aparece escurecido? Aqui tá bom. Tá bom? Não. O azul escuro, tá? Tá tranquilo. Sim, não. No celular é ruim de ver, mas acho que no computador vai ser bom. Entendi. É um azul escuro mesmo, mas assim, é que para mim aparece não a cor, mas parece a imagem mesmo escurecida. Ah, tá, não, aqui tá bom. Aí tá certo. Não sei por que para mim aparece assim. Mas, enfim, deve ser porque sou eu que estou compartilhando. Vamos lá. Admissibilidade, classificação, pressupostos. Pressupostos são outra coisa também no âmbito dos recursos que deve ser estudado. Nunca é demais estudar novamente isso. Tá? Eu diria que a parte os efeitos, mas a parte dos pressupostos é a parte mais importante do recurso, principalmente para o profissional mesmo, efetivamente. Tá? Veja, é importante a gente observar o seguinte: no âmbito dos pressupostos recursais, existem formas variadas de que a doutrina classifica esses pressupostos, tá? E é interessante a gente saber como é classificados para a gente entendê-los, né? Como eu falei sobre a classificação, ela é útil ou inútil, e ela serve para o que o sujeito cognoscente, o sujeito conheça o objeto que está estudando, né? Possa defini-lo de forma melhor. Então, os recursos no âmbito das formas, essas formas diversas de classificação, eles podem ser por aqui mesmo, extrínsecos ou intrínsecos. Então, os extrínsecos são pressupostos que estão fora do ato processual. Ou seja, são aqueles pressupostos que eles não são observáveis na peça de recurso mesmo. Entendeu? Então, esses são chamados extrínsecos, porque estão fora, externos ao ato processual. São elementos e informações dos quais não estão inseridos no próprio ato processual, mas que geram efeitos sobre ele. E os intrínsecos são aqueles que estão dentro do ato processual. Ou seja, na própria peça recursal, você, né, peça recursal ou nos documentos necessários do processo, é lógico, você observa a satisfação ou não desses pressupostos. Ok? Depois eu olho aqui ver o pressuposto de cada um, eu declino qual a classificação de cada pressuposto.
Eles são gerais ou específicos, né? Gerais são aqueles pressupostos que cabem a todos os recursos, a todas as modalidades recursais. Específicos são aqueles pressupostos que só existem em algumas modalidades especiais de recursos. Geralmente está no âmbito dos recursos excepcionais. Tá? Positivos e negativos. Os positivos são aqueles que devem estar presentes. Okay? Ou seja, capacidade processual, representação regular, enfim. São aqueles que têm que estar inseridos, devem estar no âmbito do recurso. E os negativos, ou seja, aqueles que não podem estar inseridos no recurso, né? Não podem existir para que o pressuposto seja satisfeito. Tá? E o subjetivo e objetivo. Subjetivos são aqueles pressupostos que dizem respeito ao sujeito, aos sujeitos, né? Do processo. E o objetivo são aqueles que diz respeito ao objeto recursal. Okay? Então, são formas de classificação bem tranquilas, assim, para vocês saberem aonde você consegue alocar cada tipo de pressupostos recursais. Bom, pressupostos recursais são todos eles e a doutrina traz mais um monte. Ok? Tem vários realmente, não são poucos. Ok? Mas esses são os principais. Assim. O pressuposto da adequação. O recurso deve ser o recurso cabível para aquele pronunciamento jurisdicional. Então, por exemplo, não adianta você interpor um agravo de instrumento contra uma sentença. Ele não é o recurso adequado. Então, a adequação é um pressuposto processual. No âmbito da adequação, existe o chamado princípio da fungibilidade, que diz respeito ao seguinte: quando o recurso, mesmo inadequado, mas superar todos os requisitos e os elementos recursais daquele que seria alegado, daquele que seria adequado, então ele vai ter um efeito fungível, ou seja, o tribunal poderá recebê-lo como tal recurso. Então isso não é comum, ok? É até bastante raro, mas pode acontecer também. O pressuposto da adequação, ele é um pressuposto objetivo, né? Extrínseco. Por quê? Porque ele não está no recurso. Observe. Você não consegue identificá-lo no contexto da peça recursal ou de documentos que estão no processo. Ele é extrínseco por quê? Porque ele está alocado na lei. Você vai ter que ir lá na lei e saber se ele é o adequado ou não. Por isso que ele é extrínseco. Tá? Ele é geral, né? Ele serve para todos os recursos e ele é positivo. Ou seja, ele tem que estar presente para sua satisfação. Tá? Capacidade de recorrer. Essa capacidade é a mesma capacidade processual. E para ter capacidade processual tem que ter capacidade civil. Né? Tem que ter maioridade, se não tiver maior, tem que ser representado ou assistido. Né? Então, ou seja, está no âmbito da capacidade civil. Se tem capacidade civil, ele tem capacidade processual. Se tem capacidade processual, ele tem capacidade para recorrer. Tá? Não confundam com capacidade postulatória. Ok? Como a gente já falou anteriormente, capacidade postulatória é a capacidade de se dispor em juízo. Ou seja, fazer a proposição ao juiz. Essa capacidade postulatória, de forma universal, é o advogado quem tem. Claro que no âmbito da justiça do trabalho existe o jus
postulante, né? Ou seja, qualquer pessoa pode promover uma reclamação trabalhista. Mas isso tem limite. Isso serve até no âmbito do recurso ordinário. Mas, por exemplo, o recurso de revista, o juspostulante já é entendido que não tem mais validade, não é mais aplicável. Para o recurso de revista, necessariamente tem que ter um advogado. Ok? Ele é um pressuposto subjetivo, intrínseco, geral e positivo. Intrínseco por quê? Porque ele está no âmbito do processo, né? no âmbito da peça processual. Por quê? Porque está lá, é a pessoa, e a pessoa está lá identificada como recorrente. Tá? Legitimidade para recorrer. Legitimidade para recorrer pode ser das partes originárias, tá? De um terceiro interessado, ou seja, se a eficácia da sentença atingir um terceiro, poder atingir um terceiro, então esse terceiro terá interesse naquela causa. Ok? Então ele também tem legitimidade para recorrer. E ao Ministério Público quando houver interesse público. Não tem na lei lá, né? A lei orgânica do Ministério Público que diz quando é que haverá interesse de intervenção do Ministério Público. Daí ele pode recorrer. Claro que aqui, quando falar assim, o Ministério Público for uma das partes, aí ele é parte originária, né? Ele não está, lógico que ele ainda é Ministério Público, mas daí ele é legitimado para recorrer por ser parte originária, não por ser Ministério Público. Não porque, e obviamente haverá interesse público, mas daí é outra coisa. Aqui eu não coloquei a figura do amicus curiae, mas teoricamente o amicus curiae também tem essa possibilidade de recorrer. Ok? Também não coloquei a figura no âmbito, porque daí é âmbito do processo penal, do assistente de acusação, né? Mas daí é âmbito do processo penal, não vou entrar nessas questões. Mas o assistente de acusação no âmbito do processo penal também tem legitimidade para recorrer, ok? Ele é um pressuposto subjetivo, intrínseco, geral, positivo. Né? Subjetivo por quê? Porque diz respeito às partes, diz respeito ao sujeito. Intrínseco porque está no âmbito do ato de recorrer. Né? Geral porque é aplicável a todos os recursos, positivo, ou seja, tem que estar presente. Interesse recursal. Esse também é interessante. O interesse recursal diz respeito à sucumbência da parte. Veja, a parte necessariamente tem que ser sucumbente para poder ter interesse recursal. Se ele não for sucumbente, ele não tem interesse recursal. Mas, professor, por que eu vou recorrer sem sucumbência? Tá? Em determinadas ocasiões pode haver algum tipo de confusão. Ok? Vou te dar dando um exemplo. Me fugiu o exemplo que eu ia dar. O juiz não, o juiz não acolhe, indefere, por exemplo, a produção de uma determinada prova. Né? Do réu. Você é advogado do réu, você é réu, e você pede uma produção de uma prova, o juiz indefere. Vai alegar cerceamento de defesa e tal. Só que chega na sentença, ele julga improcedente. Ele julga improcedente. Veja que daí você tem uma matéria pela qual você gostaria de recorrer, que é o cerceamento de defesa, e isso interessa para você, porque assim, o juiz julgou improcedente. Mas e o que o tribunal vai entender? Você não sabe o que o tribunal vai entender. Então talvez você precise daquela prova. Só que no caso da improcedência você não tem sucumbência. Como você não é sucumbente, você não tem interesse recursal. O que fazer? Então veja. Nessa parte aqui entra a questão das
contra-razões, que nós vamos ver em seguida. Mas é importante salientar que somente quando há sucumbência, efetivamente, é que aparecerá o interesse de recorrer. E isso vale para qualquer legitimado. Isso vale para qualquer legitimado. Por exemplo, o Ministério Público, que ele é, quando tiver interesse público, interesse de menor, por exemplo, ele vai ser legitimado para recorrer. Mas quando que ele vai ser legitimado para recorrer? Quando aquele interesse público for de alguma forma violado por força da decisão. Porque se não houver violação desse interesse público, pelo qual ele está lá para defender como fiscal da lei, ele também não terá interesse recursal. Entende? Então a questão do interesse recursal é realmente importante aqui. Então a parte deve ser sucumbente, ainda que em parte. Tá? Então ele é um pressuposto subjetivo, né, porque diz respeito às partes, aos sujeitos, intrínseco, geral e positivo. Depois nós vamos para os pressupostos objetivos, né? A gente viu, apesar de que a gente já viu um objetivo aqui, depois viu os subjetivos, deixa eu achar aqui. Recorribilidade do ato judicial, tem a ver um pouquinho com a adequação, né? Mas é que a adequação diz respeito assim, entre recursos, né? Que efetivamente existem. A recorribilidade existe um recurso para aquele tipo de pronunciamento? Então, se não existe, por força da taxatividade, ele não é recorrível. Então ele é um pressuposto objetivo, extrínseco, geral e positivo. Tá? A regularidade da representação processual, ou seja, o sujeito que está recorrendo, se estiver representando alguém, o advogado, por exemplo, está representando alguém, essa representação tem que estar regular. Então tem que estar lá a procuração, com poderes, para poder atuar em juízo, tal. Okay? Esse é um pressuposto objetivo. Mas não é quanto ao sujeito? Não. Não é quanto ao sujeito. É objetivo porque diz respeito à regularidade da representação, a regularidade do mandato. Tá? Então, ele é um pressuposto objetivo. Extrínseco, geral e positivo. Já está acabando. O preparo. Preparo é o seguinte, é o recolhimento das taxas para recorrer. Tá? Então, o preparo, por exemplo, do recurso ordinário, ele funciona assim, vai estar lá nos artigos do recurso ordinário, a gente vai falar nas próximas aulas. Mas, por exemplo, do recurso ordinário, o preparo, o reclamante só recolhe o preparo sobre as custas processuais, que são fixadas em sentença. Então o juiz, na sentença, fixa lá as custas processuais, e no caso de improcedência total, improcedência total, como eu já falei para você, não existe, né? No caso de improcedência, o reclamante daí tem que recolher o preparo, se ele não tiver gratuidade da justiça, é claro, no valor das custas processuais que o juiz fixou. Só nessas hipóteses em que ele deve recolher preparo recursal. Por quê? Porque se houver sucumbência, se a procedência for procedência ou procedência em parte, ainda que haja
uma vitória ínfima do reclamante, ainda assim as custas processuais serão a cargo do reclamado. Então o que acontece? Já para o reclamado, o preparo no recurso ordinário tanto das custas processuais quanto do depósito recursal. Então isso é preparo, tá? É o preparo. E ele é um pressuposto objetivo, extrínseco, geral e positivo. E a não ser que as partes tenham justiça gratuita, mas daí vai ser uma questão de satisfação desse preparo. Recorribilidade do ato, regularidade, tempestividade é um dos mais importantes. Tempestividade diz respeito ao prazo recursal. A lei, da mesma forma que ela prevê todos os recursos, ela também prevê todos os prazos processuais para cada recurso. E esses prazos devem ser atendidos na interposição do recurso. Então isso é a tempestividade. Também é um pressuposto. Um recurso intempestivo é um recurso que não satisfaz um dos pressupostos processuais. Portanto, não será admitido. Ainda que tenha 1 hora de intempestividade. Então, eu vou pedir só eles desligar o microfone, por favor. Ainda que tenha 1 hora. Hoje os processos são todos eletrônicos. Então, você tem até o último dia do prazo do recurso, você pode interpor até a 00:59 daquele dia. Tudo bem. Agora, se até meia-noite 59 não, né? 23:59. Já vai ser outro dia. Agora, se até as 23:59 você não conseguir protocolizar e passar para meia-noite, 00:00, pronto. Se o recurso estiver lá marcado 00:00, ele é intempestivo. E um abraço. E é por isso que eu fico no pé de vocês quanto à tempestividade da entrega das peças. Porque, assim, a questão o prazo é o grande fantasma da advocacia. O fantasma do advogado é o tal do prazo. Porque se o juiz perde prazo para ele, pouco importa. Agora, se o advogado perde prazo, o prejuízo pode ser tremendo. Imagina uma preclusão de alguma questão ali no processo, questão essencial, por falta de prazo. Imagina você perder a oportunidade de recorrer de uma coisa que às vezes você sabe que no recurso ia ganhar, porque perdeu o prazo. Então isso é realmente grave. Então ele é objetivo, extrínseco, geral e positivo. E a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer seria uma renúncia expressa de recurso. Seria uma inexistência de interesse recursal contra decisões homologatórias, por exemplo. Então, numa decisão homologatória de acordo, ele é um fato impeditivo de recurso, porque a mera homologação de acordo, desde que não seja condicionada a alguma coisa, porque daí a condição da sentença é recorrível, mas, por exemplo, uma mera homologação, as partes fizeram como puseram e o juiz só homologou, é uma sentença que é irrecorrível. Por quê? Porque houve uma preclusão consumativa. E essa preclusão é um fato impeditivo do direito de recorrer. A renúncia ao prazo recursal, renúncia expressa ou tácita do prazo recursal é um fato impeditivo do direito de recorrer. Esse é um pressuposto negativo. Tá? Objetivo, extrínseco, geral e negativo. Eu estou desconfiado, eu vou ter que dar uma olhada, mas agora eu fiquei encucado aqui com o negócio. Depois eu vou dar a regularidade da representação processual, se é um pressuposto objetivo mesmo. Depois eu vou dar uma olhada e falo para vocês para não dar uma informação errada. Não sei porquê, agora me deu
um chute aqui na cabeça de duvidar da minha própria anotação aqui, mas depois eu olho e falo para vocês, tá? Então já vimos pressuposto, estamos lá. Admissibilidade, classificação, contrarrazão, efeitos recursais, pressupostos. Finalmente, gente, como último item para nossa aula, contrarrazões. Muita gente não dá muita bola para a questão das contrarrazões, mas eu acho relevante a gente relembrar as contrarrazões, porque ele tem sim a sua importância. E não só em relação à importância da oportunidade da parte em argumentar contrariamente ao recurso, né? Porque assim, as contrarrazões, ela não gera a revelia. A ausência das contrarrazões não gera a revelia. É verdade. Não é igual a contestação, né? Então, o fato da outra parte recorrer e você não contrarrazoar os recursos não quer dizer que os argumentos do recurso vão ser acolhidos como verdadeiros, porque você é revel recursal. Isso não existe, uma revelia recursal. Então, o tribunal vai analisar como se você tivesse contrarrazoado todos os fundamentos trazidos pelas razões recursais. Tá? Ela não gera revelia. Tudo bem. Mas, primeiro, ele é a resposta do recurso. Então, é a oportunidade que a parte tem para poder contraditar os fundamentos do recurso. Eu sempre digo o seguinte, a todo momento que você tiver a oportunidade de falar nos autos, você deve falar. Por quê? Porque lembra que a gente falou a respeito de qual o objetivo do advogado? Qual é o alvo do advogado? Na prática, né? Não na teoria, nas questões aí da vida. Na prática, o alvo do advogado é o convencimento do juiz. Então ele deve sempre se manifestar a respeito do tema que ele é mobilizado, né? Instado a se pronunciar. Okay? Mas não só isso. Quando tem questões de ordem pública, vocês lembram quando eu falei do efeito translativo? E também lembram de quando eu falei da questão lá do... Agora eu esqueci. Mas enfim, essas questões de ordem pública, do interesse recursal, daquela questão do cerceamento de defesa, só que pelo réu, aí o réu quer alegar cerceamento de defesa, mas chega lá, a sentença é improcedente, ele não tem interesse recursal, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, ele vai alegar do âmbito das contrarrazões. Por que não faz num recurso ordinário acessório? Porque ele não tem interesse recursal, ele não pode recorrer daqui. Aonde que ele vai alegar e suscitar a questão do cerceamento? Nas contrarrazões. Então, nas contrarrazões ele vai dizer, olha, lá atrás houve um cerceamento de defesa. Então, na hipótese do tribunal entender que possa vir a reformar a sentença, por algum motivo, ele deve examinar esse cerceamento. E se entender que houve cerceamento, anular a sentença, antes de reformar a sentença. Entendeu? Então veja a importância que tem as contrarrazões nesse sentido. E se ele não alegar isso, aquela questão não vai ser examinada pelo tribunal. Por quê? Porque diz respeito a uma nulidade relativa. Lembra que eu falei? Nulidades relativas só são examinadas pelo juízo se for alegadas pelas partes, pela parte prejudicada. Tá? Então, se não houver uma alegação naquele momento processual, o tribunal não vai alegar, e haverá a preclusão lógica daí, nesse caso. Não alegou de novo, precluiu a matéria. E nesse âmbito, haverá por consequência, o pré-questionamento. Por quê? Porque é através das contrarrazões que ele suscita aquelas questões dos quais ele não pode trazer em grau recursal,
mas são questões relevantes que talvez possam surgir para fins de levar esse processo adiante para as instâncias extraordinárias, para as instâncias excepcionais. E é só através das contrarrazões que ele vai conseguir pré-questionar essas matérias, dos quais ele não poderia fazê-lo por meio de recurso, porque às vezes não é sucumbente, né? E para conseguir, nesse pré-questionamento, se vir a ser prejudicado no âmbito do recurso, conseguir levar essa matéria adiante para os tribunais superiores. É o caso do efeito translativo. Lembra? Então, por exemplo, se o tribunal não reconhecer, para que o efeito translativo seja implementado, ele é no momento das contrarrazões em que ele vai poder suscitar aquelas questões novamente, aquelas questões de ordem pública novamente, para devolver ao tribunal aquela matéria, sem o qual ele não vai conseguir promover o pré-questionamento, para fins de recursos excepcionais, se ele vir a ser prejudicado. Então, sim, as contrarrazões têm uma séria importância no âmbito processual, e tem que ser realmente muito tem que ser observado pelo advogado se não há realmente uma necessidade processual, não só pela oportunidade dele de se manifestar efetivamente no processo, né, para trazer os seus argumentos contra o recurso, mas também como uma ferramenta de devolutibilidade de questões dos quais ele não pode suscitar no âmbito de um recurso por falta de interesse recursal. Tá?